Muito bem, bom dia! Como é que vai você? Como que vão todos que estão sempre participando, sempre interagindo, sempre tendo esse contato direto conosco nas nossas aulas, nossas publicações, nos nossos momentos interativos, momentos para construção distinta de saberes, que são saberes que precisam ser ampliados, redimensionados, que precisam ser trabalhados. Você é meu convidado, você é minha convidada, todos são convidados a sempre estarem aqui participando, nessa participação de construção, nessa participação de ampliação de saberes. Se você ainda não é inscrito aqui nesse espaço, esse espaço do saber preparado para você, se inscreva, compartilhe sempre o conteúdo, dê o seu like, faça o seu comentário, demonstre esse engajamento. Quer fazer um curso comigo, numa área distinta? Entre em contato comigo. O número está aí na tela, o 62981-091777. 62981-091777 é o número para você entrar em contato comigo. Muito bem, vamos então de grego hoje, e eu tenho um curso de grego para te oferecer, mas hoje vamos aqui trabalhar em cima de um termo, que é um termo grego muito importante para a questão de padrão perfeito. É o que nós vamos estar estudando neste dia. Muito bem. O termo rupogramos, ele tem um sentido e uma ocorrência dentro do corpus escritos do Novo Testamento com um sentido muito amplo, tá? Que está relacionado com a educação primária grega. Então, a palavra, o termo ruprogramos, é uma palavra que tem a ver, vamos dizer assim, com o modo em que os meninos gregos eram alfabetizados. E esse material de escrita, comum nos tempos, inclusive, do Novo Testamento, do período do helenismo, era justamente o papiro, nesse período ainda de início, tá, do cristianismo. Era, já falei sobre o papiro, temos aulas aí sobre o papiro, um papel feito de cerne, né, do caniço, que crescia principalmente nas margens do rio Nilo. E claro que, dentro desse contexto e dentro desse método que era utilizado pelo rupogramo, o professor preparava a matéria, o conteúdo, para trazer esse ensinamento e ir criando uma extensão de saberes e de conteúdos para serem repassados, certo, para os seus alunos, para os seus discípulos, para os seus tálmides, para os seus mátetes, tá? Então, o professor riscava linhas paralelas dentro no próprio papiro para conservar reta a escrita do menino, como se fosse um caderno de caligrafia, não é? E também escrevia na parte de cima da tábua uma linha escrita em que o menino tinha que copiar. Então, aquela linha era o rupogramos, um padrão que o menino deveria seguir. Então, às vezes, a linha escrita era uma máxima ética. Mais frequentemente, até nós podíamos dizer que era uma frase sem sentido que continha todas as letras do alfabeto grego, tá? Inclusive, nós podemos dizer que, nesse contexto do rupogramo, havia um sentido não só de conceder e trabalhar em cima de uma caligrafia para o aluno, para o aprendiz, não é? Mas também contribuir para uma toda formação da educação. E a educação de um orador passava-se pelo rupogramos. Então, o rupogramos era justamente uma forma, um método, um meio para construir a gramática, para construir a construção fraseal, para construir a própria escrita, o próprio desenvolvimento
escrito, da literalidade da escrita, do desenvolvimento do escrito, da aplicabilidade do escrito, em que estava sendo desenvolvido, proposta, cumprida pelo justamente aluno, pelo discípulo desse mestre, desse didáscalo, que tinha a proposta única de traçar um padrão perfeito para ele escrever, para ele começar a desenvolver a sua escrita, para ele começar a formar todo um contexto da sua própria caligrafia, do seu desenvolvimento caligráfico, para poder, assim, ter uma escrita que viesse a estar dentro de um padrão perfeito. Agora, trazendo isto para o contexto que Pedro vai utilizar na sua carta, ele vai utilizar o termo rupogramos para padrão perfeito, como se estivesse aplicando esse padrão perfeito que era proposto no aspecto da formação caligráfica, da escrita da criança pelo seu mestre. Pedro agora vai utilizar para dizer que Cristo nos deixou um exemplo para seguirmos os seus passos, e aí ele utiliza a palavra rupogramos para trazer o sentido de Cristo nos deixou um padrão perfeito para aprendermos como vamos desenvolver a nossa vida, como vamos cumprir a nossa missão, como vamos atuar dentro da vida cristã, um padrão perfeito dentro não só da vida espiritual, da vida social, da vida familiar, mas da vida num todo. Então, a palavra rupocramos, no sentido pedagógico, ela tem uma proposta e tem um sentido aplicado, relacionado à formação da escrita, à formação do contexto literário, a levar o discípulo, o aluno, o mestre, traçando linhas para o aluno aprender a escrever corretamente. E aí Pedro aplica esse contexto rupocramos para o contexto da sua epístola, da sua carta, querendo sim que os seus discípulos, que os seus seguidores, que todos aqueles que estão vindo a ler a didascalia, o seu ensino, a sua instrução, a sua doutrina, venham a seguir os passos, ou seja, venham a entrar dentro das linhas traçadas pelo mestre Jesus, o didáscalo, o mestre por excelência, para alcançarem um padrão perfeito para o desenvolvimento da sua vida em todas as suas áreas distintas, em todos os aspectos distintos, em todos os sentidos aplicativos distintos, para uma vida que seja um padrão perfeito em tudo. Paulo também vai utilizar essa terminologia, mas com outro termo grego, e eu ainda vou fazer aqui um estudo sobre a paideia, que era, vamos dizer assim, o manual, né, didático-pedagógico, metodológico para a construção da formação educacional grega. Mas esse termo rupogramos, quando nós aplicamos a padrão, nós estamos dizendo que é preciso entrar numa linha reta, é preciso entrar dentro de um traço proposto pelo mestre para que se possa construir uma escrita, para que se possa construir uma vida dentro de um padrão de excelência. Era isso que era proposto, era isso que era a intenção didático-pedagógica dentro da terminologia do rupogramos. Muito bem, obrigado. Seja sempre um aluno assíduo, participante ativo aqui das nossas publicações. Obrigado.